Olá, tudo bem? O FIB Cidadania traz em nossos estúdios o Dr. José Hermann Schuraider, advogado com larga experiência na causa animal e também no meio ambiente. Pensando nisso, a nossa produção convidou o Dr. José Hermann para comentar um pouco sobre a dinâmica do meio ambiente envolvendo fauna, flora e os animais. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania, ao meu lado o Dr. José Hermann Schuraider, advogado atuante na área do direito ambiental, que vai compartilhar o seu saber comentando as diferenças envolvendo o direito animal, a fauna e a flora. Doutor, obrigado por aceitar nosso convite, é o primeiro de muitos. E como dinamizar ou dinaminizar o direito ambiental, a fauna e a flora numa sociedade em qual nós vivemos? Muito bem, doutor Alexandre. Inicialmente eu quero agradecer o seu convite, muito pertinente. A causa animal hoje está em voga, todas as pessoas têm um questionamento a respeito de meio ambiente, de animais, então isso é importante. É importante porque quando nós iniciamos o trabalho, nós éramos taxados de loucos, alucinados. Mas que história é essa de cerrado? Que história é essa de animais do cerrado? Que história é essa de preservação ambiental? Então, nós tivemos uma evolução na medida em que hoje se discute, hoje as pessoas começam a pensar na questão animal. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos inseridos neste contexto. Não temos como dissociar. E não divididos, né? E não divididos. O que existe são várias metodologias. Então, existem diversas ONGs, diversas organizações não governamentais, e as quais, cada uma delas, tem um método de trabalho. Esses métodos de trabalho são diferentes, mas visam um único objetivo, que é a preservação animal. Quando se fala em animal, tem que se falar em ambiente, né? Não tem condição de você dissociar o ambiente do animal. Então, a questão de Bauru está muito em voga, né? Então, hoje tem uma discussão muito ampla, inclusive a nível jurídico, com a construção desses condomínios, com a invasão de áreas de preservação ambiental. Bom, partindo dessa questão de que não tem condições de desassociar o animal da sociedade de uma forma geral, e conhecendo a história do Dr. José Hermann e da ONG Naturivit, na qual ele é diretor jurídico, doutor, como que a gente pode utilizar uma forma de unir e não desunir a sociedade nesta causa animal? Muito bem. É o conhecimento. O que traz a união das pessoas, o que traz para um foco único, para um objetivo a ser alcançado, é o conhecimento. Então, existe uma certa confusão, porque as pessoas ainda não têm um conhecimento da questão profundamente. Então, quando essas pessoas adquirem o conhecimento, e aí sim elas passam a participar de forma plena, somando esforços. Então eu volto a insistir, é a questão do conhecimento. Nós temos que divulgar, né, principalmente em Bauru, a questão do cerrado. Explicar que o cerrado não é um mato qualquer. Explicar que o cerrado é a segunda ou terceira maior biodiversidade do mundo. Nós temos 1.500 animais no Cerrado Bauruense. Nós temos mais de 500 tipos de abelhas e vespas
no Cerrado Bauruense. Se não tiver abelha, não tem polinização. Não tem vida. Não tem, então como não é? tem vida, não tem polinização. Por isso que eu digo que uma coisa está ligada na outra. Aquele filme, né, o B-Movie, que mostra realmente o que acontece Sensacional. Com a sociedade sem abelha. Sensacional. É algo que pode acontecer na nossa sociedade? Ou é algo assim, apenas de uma animação de cinema? Não é animação, é algo que já ocorre. É algo que já ocorre. Nós sentimos a falta de abelhas. E os locais onde não tem abelha, não tem polinização, e traz um custo muito grande para o produtor, porque ele tem que suprir essa falta de abelhas fazendo de forma mecânica a polinização. Isso demanda, isso tem custo. Isso não é uma coisa perfeita. Então essa questão, ela já ocorre. Por que as abelhas morrem? Por que as abelhas perecem? Simplesmente os venenos que são colocados na agricultura, os organos fosforados, os organoclorados, que eles têm um poder residual muito grande e acabam matando essas abelhas. Né? Então, isso tem uma consequência muito grave na polinização, na produção, na qualificação da plantação. Então, isso já ocorre. Bom, nós estamos falando de quantas espécies de abelha aqui no Cerrado? Que catalogadas, estudadas, são mais de 500. Então, é uma biodiversidade assombrosa. E Bauru está no Cerrado. Bauru tem uma qualidade de cerrado maravilhoso por uma questão técnica. Como a terra de Bauru é conhecida como a terra branca, ninguém ao longo desses 100, 200 anos, ninguém quis plantar em Bauru. Eu prefiro plantar em Jaú. É a terra roxa, eu prefiro plantar em determinado local que tem uma qualidade melhor. Bauru, como essa terra arenosa, então as pessoas não desmataram porque não iriam plantar em Bauru. Então, olha que interessante. Essa questão acabou com que o cerrado ficasse preservado, ficasse intacto. Até porque o solo branco, né, o solo arenoso, ele é muito mais pobre de nutrientes do que o solo roxo, como Ourinhos, Jaú e tantas outras cidades que têm essa capacidade orgânica dentro do solo. Com certeza. Os agrônomos afirmam, se você for plantar em Bauru, por exemplo, você vai ter que corrigir essa terra. Então você vai corrigir com calcário, com uma série de produtos. Isso tem um custo. Ou seja, a sua produção vai ficar tão cara que você não vai ter condições de competir no mercado para vender os seus produtos. Então, ninguém quis plantar em Bauru. Por um lado, isso foi ótimo, porque preservou a natureza. Né? E por que eu digo que preservou a natureza? Uma cidade que tem onça é uma cidade que tem um ecossistema fechado. Os biólogos sabem do que eu estou falando. Minha esposa é bióloga. Ela estuda isso daí diariamente. Né? Nós adentramos essas matas aí ao menos 1, 2 vezes ao mês, fazendo coleta, fazendo pesquisa. Então, o nosso cerrado é de uma riqueza, é de uma exuberância fantástica, maravilhosa. Agora, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem disso. Então, as pessoas imaginam, isso é um mato, limpa o mato, põe fogo, corta. Mas eu não vejo os bichos no cerrado, lógico que você não vê. A maior parte são bichos noturnos, são bichos subterrâneos. Nós temos aqui, da família dos tatus, uma média de 20 a 30 espécies. O tatu está embaixo da terra. Esses animais, eles se preservam, então eles se escondem, eles são ariscos. Você não está no zoológico, mas os animais estão aí. E nós, adentrando as matas que circundam a cidade de Bauru, já nos deparamos com onça parda, já nos deparamos com coatis,
Já nos deparamos com uma série de cobras, sabe, que a gente nunca imaginava que existissem nessa região de Bauru. Então é riquíssimo, é maravilhoso, né? Só que está sendo destruído, né? Lamentavelmente não tivemos até hoje um prefeito que comprasse essa ideia de preservar, de utilizar para o lado bom o cerrado, e agora com a especulação imobiliária está havendo uma destruição imensa, né? E com essa história de destravar a cidade, isso é lamentável. Doutor, você citou a questão de cobras. E é um animal que causa susto, pelo fato até a questão de ser meio peçonhento, né? Que é a situação dela. Mantendo essa linha de animal peçonhento, nós temos encontrado muitos escorpiões em Bauru. Como que a ONG tem agido? Ou é normal isso? Ou é porque nós temos muitas baratas? Porque o que está fazendo a quantidade de escorpiões sair do seu habitat normal e ir para dentro das casas? Muito boa pergunta. O que ocorre é, tudo que acontece em biologia, existe uma lógica. Então, por que existe uma série de escorpiões? Porque não existe mais o predador para o escorpião. Que era a galinha. Existe uma série de animais que comem os escorpiões, né? As pessoas conhecem a galinha da Angola. Não, existe uma série de animais, né? Por exemplo, o próprio gambá, esse gambazinho do mato, ele come escorpião, né? Inclusive ele come cobras. Inclusive ele pode ser picado por cobras e não acontece nada com ele. Ele é imune a esse tipo de picadas. Então, evidentemente, quando você provoca um desequilíbrio na natureza, essas espécies se proliferam. E elas se transformam numa praga urbana, porque elas vêm em busca de comida. Você tem lixo. Bauru não tem controle de lixo, Bauru não tem controle de esgoto, Bauru não tem controle. Lamentavelmente não tem controle. Aí dá barata. E aí vem a barata, e vem o escorpião, e aí vem o rato, aí vem a leptospirose. É toda uma sequência de problemas que vem em cadeia. Então, o problema é as onças. Quando você tem uma onça, significa que você tem um ecossistema fechado e perfeito. Essa onça consegue se manter naquele ecossistema. Tem água, comida e abrigo. Água, comida, abrigo e controle biológico. Eles desmataram uma área imensa ao lado de Bauru e essas onças não tinham mais ambiente. Uma delas acabou entrando nas Nações Unidas. Foi pega no Parque Vitória Régia. Numa árvore. Numa árvore. Ou seja, estava procurando um habitat, seria isso? É pânico, desespero. E ela foi pesada. Ela pesava 17 quilos. Menos que um cachorro de rua. Menos que um cachorro abandonado. Ou seja, ela estava famélica. Ela estava no estado de desnutrição, de fome. Por isso, no desespero, ela adentra a cidade. Por quê? Porque ela tinha um ecossistema perfeito, foi destruído criminosamente para se fazer um condomínio. O que nós louvamos é que realmente o Ministério Público Federal, atuante, Ministério Público Federal, atuante, deu uma resposta realmente de altíssimo nível, bloqueou esse loteamento, está processando todos os causadores, bloqueou valores para a reposição, né, desse ambiente que terá que ser reconstruído, inclusive nascentes de rio terão que ser destampadas, né? Você imagina o absurdo do crime ambiental de você concretar uma nascente de um rio. Então, se a gente for analisar aqui, falar aqui os crimes, é realmente terrível, sabe? É uma coisa realmente dramática.
Mas o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, está dando um banho, realmente está demonstrando uma capacidade imensa e nós teremos uma resposta à altura. Aproveitar e dar os parabéns para todo o corpo judiciário que honra a investidura, né? Como que tenha sido feita a atuação da ONG ou do poder público em relação a esses pequenos bichos? Correto. Houve uma alteração muito grande nos últimos anos da questão de animais domésticos, de animais pets. Pet que nós soubéssemos eram cães, gatos, papagaios, no máximo. Hoje não. Hoje você pode comprar uma cobra piton e tê-la consigo como um animal pet. Um porco? Hoje você pode comprar um mini porco e tê-la consigo como um pet. Então essa questão de animais pets, de pequenos animais, tomou um vulto muito grande. Você pode comprar uma série de aves, né, anilhadas, com a documentação do IBAMA, legalizadas, ou importadas, ou nascidas em cativeiro legalizado. Então não é só cão e gato. Existe realmente uma dimensão muito grande. E as pessoas, elas sempre imaginam que ter um pet é algo muito fácil, muito simples. Aí eu vou lá, eu compro uma cobra piton, e o manejo, a manutenção desses animais é algo complexo. E a pessoa acaba não dando conta. E aí o que eu faço com a cobra piton? Vou soltar no mato. Mas ela não é de mato. Ela é um animal exótico. Você não pode colocar um animal exótico dentro do nosso ambiente. Mas eu comprei um peixe, eu tenho um bagre africano, eu não quero mais, eu vou soltar. Então, aconteceu isso daí, por exemplo, com caramujo? Os caramujos africanos. Então, vamos trazer o caramujo africano, ele é muito bom. Não serve. Então, essa infestação, essa destruição. O caramujo não tem concorrente. Não tem predador. Não tem predador. Não tem concorrente, não tem predador. Então, ele reina soberano, destruindo as coisas, transmitindo doenças e tal. Muito bem. Então, esse é um problema que está ocorrendo no Brasil. Simplesmente o cara importa o animal, depois ele não tem capacidade, não tem condições. Muitas vezes não tem condições financeiras, porque demanda gasto. Mas não tem ninguém para fiscalizar? Falar, pera um pouquinho, você comprou, você vai ter que prestar as contas? Tem várias leis, tal, tem aí. Mas é muito frágil, é muito tênue. E realmente acabamos, quer dizer, não conseguindo dar essa resposta. Então esse é um problema grave. São animais exóticos colocados no meio ambiente. Então eles acabam destruindo os peixes, eles acabam destruindo a natureza. Então, por exemplo, soltaram alguns saguis aqui em Bauru, saguis que vinham lá da Bahia. Soltaram eles aqui. O sagui, ele sobe numa árvore e come os ovos do passarinho. O passarinho não consegue mais deixar herdeiro. O passarinho vai acabar morrendo e não consegue, sua espécie vai acabar sendo extinta. Quem que vai predar esse macaco? Não tem predador. Então, veja bem, nós acabamos criando problemas severos para uma natureza que já está combalida, né, com essa questão da importação de animais. Tá? Então, nós analisamos, por exemplo, como que outros países cuidam dessa questão. Eles têm um rigor muito grande. Teve um caso de um artista, não me recordo quem foi, que tinha os cachorros pequenininhos, não pôde entrar no país porque não tinha um laudo de autorização. Você que está nos assistindo, que lembrar o nome do artista, compartilha, manda a mensagem no e-mail nosso, até para que a gente no próximo lembre. Eu não recordo quem que é, mas foi algo assim. Peraí, no meu país você não entra porque não tem um atestado?
Exatamente. Então você pega, por exemplo, a terra dos cangurus. Eles têm um controle muito grande. Você não vai encontrar um coala à venda aqui no Brasil. Não sai de lá. Os animais deles têm uma preservação muito grande. E assim como não pode entrar animais lá, porque eles já tiveram problemas severos. Mas doutor, a cultura australiana, até por uma questão de formação, de colonização inglesa, obriga a isso. Coisa que nós não temos no Brasil. Não dá para comparar, né? Fazendo uma crítica em relação ao nosso modelo de colonização inglês. Sim. Do modelo australiano com o modelo brasileiro. A base da formação brasileira com o português não foi uma base de preservação. Sim. Então nós estamos colhendo os frutos. Sim. Mas aí você vai entrar numa questão, aquilo que nós falamos. Os Estados Unidos nasceu praticamente no mesmo dia em que nasceu o Brasil. Então nós temos aí 500 anos. Os Estados Unidos um país rico, o Brasil um país pobre. Por quê? Aí você vai analisar a colonização. Os ingleses foram para os Estados Unidos e levaram. Os portugueses vieram para o Brasil e retiraram. Aí explorando a causa animal, uma fauna, uma flora, uma exploração. É onde a gente, infelizmente, nos deparamos com essa situação local. Para você ter uma pálida ideia, quando você está no Rio de Janeiro, você vê algumas ilhas. Você está lá em Copacabana, tal, você vê, depois do forte, você vê algumas ilhas. E são umas ilhas que estão no relato dos primeiros portugueses que vieram ao Brasil. Então eles vieram ao Brasil e antes de chegarem ao Rio de Janeiro, eles viam aquelas ilhas onde tinham milhares, isso é relato de bordo, milhares de aves multicoloridas. Milhares multicoloridas. É pleonástico a coisa. É um exagero. Então eles nunca tinham visto tantas aves, tanta maravilha. E eles deram a essas ilhas o nome de Ilhas Cagadas. Porque todas as aves, elas defecam, tem muito cálcio, fica branco. Então a ilha era praticamente branca de tanta ave que tinha. Mas eles não viam o lado bom, eles viam o lado mal. Então, eles não disseram assim, a ilha maravilhosa. Não, são as ilhas cagadas. E aí ficou chato esse negócio de ilhas cagadas. Então aí foram alterando para ilhas, como que chama? Tem um outro nome semelhante. Para não ficar chato. Então você veja bem que eles já vinham depreciando as coisas, Quando eles viam algo bonito, já depreciava. Quer dizer, eles jamais teriam que difamar essas ilhas. Eles teriam que dar algo de positivo. Que preservar, né? Chegando aqui, o que eles fazem? Vamos pegar o pau-brasil. O ouro. Vamos pegar o ouro. Vamos escravizar os índios, vamos trazer os negros. Quer dizer, exploração. Quer dizer, imagine a natureza nesse contexto. Né? Se o ser humano não valia nada, imagine a natureza. Então a exploração da natureza sempre foi, desde o início da colonização, esse ranço cultural, esse ranço colonial está hoje na nossa mentalidade, passa de pai para filho. Nós temos um ranço colonial. Nós ainda raciocinamos de forma colonial. A prova disso são os cavalos em carroça. Prova disso são cavalos em carroça. Vamos deixar uma coisa que ainda nós temos. Apesar de lei proibindo. Apesar de lei proibindo e apesar de ser um absurdo, porque é contraproducente. Ninguém consegue sobreviver atrelando um cavalo numa carroça.
É praticamente impossível. O gasto para manter um cavalo é muito alto. Aí fica a prova da cultura. Enquanto o inglês tinha máquina, o Brasil tinha boi. Sim, era mão de obra. Então, se a gente fazer esse comparativo, nós podemos ter que há 200 anos, 300 anos, a realidade era muito diferente. E é difícil mudar essa cultura, doutor. Eu lembrei da ilha. Esqueci. Fugiu de novo. Tá vendo? Tá vendo? Você me deixa esquecer. É um negócio tão absurdo. Agora, a questão colonial, ela está imbuída na nossa mente. Nós hoje raciocinamos como colônia. Vem aquela história do cachorro vira-lata, né? Nós temos, assim, uma mentalidade de cachorro vira-lata. E é uma verdade. O nosso raciocínio, nós temos que quebrar esse paradigma. Nós temos que mudar esse paradigma. Nós temos que passar a respeitar a natureza. Nós temos uma natureza privilegiada. Nós temos uma natureza abençoada, maravilhosa. Né? A maior parte dos animais está no Brasil. Está na floresta amazônica. A melhor água? A melhor água do mundo. O rio Amazonas é formado da melhor água do mundo. Por quê? A melhor cerveja do mundo, vamos fazer propaganda agora, é da Bolívia. A Pacenha. E ela usa água do degelo dos Andes. A água do degelo dos Andes dá início ao rio Amazonas. É considerado a água mais pura do mundo, do universo. E essa água da formação do rio Amazonas. O rio Amazonas é absolutamente riquíssimo. Não há comparação no mundo. É só ver a quantidade de espécies de peixe que a gente tem lá que vai falar, alguma coisa está muito certa. Agora eu vou falar Ilhas Cagarras. Cagarras. Eles mudaram o nome. Então vocês vão ver lá, entra na internet, né? Ilhas Cagarras, lembrei. Doutor, nós estamos chegando ao fim. Eu sempre falo que tudo que é bom dura pouco e você vai ter que voltar aqui para a gente continuar. Só que nesse finalzinho eu quero a sua opinião em relação a esta lei que foi aprovada, que estipula multa até R$200 mil para maus tratos de animais aqui em Bauru. Ótimo. Maus tratos é crime. Todo crime tem uma pena. No estado de São Paulo existe um regulamento que deu poder para a polícia ambiental, que é a polícia florestal, para que ela aplique multas pesadas, e ela vem aplicando com muita sabedoria. Porque o brasileiro, ele só sabe uma linguagem, é a linguagem do bolso. É a parte do corpo que mais dói. Que mais dói. Então você consegue implantar as coisas através de uma pressão, de uma coerção monetária. Então, evidentemente, que já existe uma normatização do Estado de São Paulo com a aplicação de penas altas que chegam à casa dos milhões, mais de 50 milhões. Existe um teto lá, é mais de 50 milhões. Então, realmente, já existe, está sendo muito bem aplicado pela Polícia Ambiental. E Bauru não foi longe. E Bauru complementa a nível municipal. Então, eu acredito que isso é importante. Toda lei que vem somar, toda lei que vem agregar valores é muito importante. Por quê? Com esse peso, o infrator ele pensa duas vezes. Não que ele vá pagar essa multa, muitas vezes ele não paga. Não tem nem o que comer. Ele não tem nem o que comer. Então a pessoa fala, não, mas essa multa vai para a dívida ativa. O Estado não tem pressa em receber, porque o Estado é imortal, você vai morrer. Dentro de poucos anos, poucos dias, você vai morrer. O Estado não, o Estado permanece, ele é perene. Então o Estado espera o camarada infrator multado morrer, e quando ele for fazer a transmissão dos bens para os herdeiros, ele é barrado, porque existe na dívida ativa do Estado uma dívida na qual ele foi apenado. Até porque morto
paga a conta. Ou se paga. Não tem como fugir. Ou se paga. O morto paga a conta, desde que ele deixe algum bem. Esse bem, ele serve justamente para quitar essas dívidas. E às vezes a pessoa fala, eu tenho aquela casa lá, não vai acontecer nada. O dia que falecer... Você anda pela cidade de Bauru, principalmente pelos bairros mais antigos, e você observa casas maravilhosas, casas muito bem construídas, bem localizadas, abandonadas. Aí você diz, quem foi o louco que abandonou essa casa? Não, querido. Essa casa tem mais multa, tem mais dívida do que o próprio valor da casa. A ponto dos herdeiros dizerem o seguinte, fica a casa. Sai mais barato. Sai muito mais barato do que você quitar as dívidas para apresentar uma certidão negativa de dívida para poder fazer a transmissão desses bens. Por isso existe uma série de casas abandonadas. Assim como tem carros abandonados. Sim. Porque chega um ponto que não compensa mais. Doutor, a lei foi um avanço. A lei é um avanço. Esse tipo de lei, porque ela vem agregar, ela vem somar. Tá? Então eu sempre considero que é um avanço. Parabéns a quem deu iniciativa, nós sabemos que foram os militantes do Comúpida, né? Dou parabéns principalmente à presidente, que é a doutora Thaís, é uma das mentoras, uma das pessoas às quais dedica a vida dela integralmente à causa animal. Inclusive, ela também é presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB. E não sei mais o que ela vai ser candidata. Daqui a pouco candidata a presidente do Brasil. Né? Mas dar um abraço para a doutora Thaís, fazer o convite. Ela está devendo aqui uma visita para contar um pouco da causa. Fazer um bate-papo, doutor Herman, doutora Thaís, Fátima Schurarder. Podemos discutir o rodeio em Bauru. Olha que programa bacana. Sensacional. Vamos fazer uma meia mesa, porque mesa aqui não dá para a gente colocar mesa redonda, vamos um semicírculo e vamos discutir os rodeios. O rodeio é apaixonante. Principalmente nós que gostamos de coisa antiga, então a gente vai nos países desenvolvidos e compartilha. Saber como que era esse rodeio antigamente e tal. Né? Fica legal. Fica muito então, bacana. Thaís, Fátima e o Dr. Herman já está convidado a gente fazer um semicírculo aqui de discussão sobre o rodeio em Bauru. Doutor, nosso tempo chegou ao fim. E sinta-se já convidado para a gente fazer esse debate discutindo o rodeio. Convidar também um representante das companhias de rodeio para trazer opinião, é legal. Então, olha, você que faz parte de alguma companhia, que queira participar, nós temos várias, não vou nominar uma para não ser injusto, então mande o e-mail para tvfib@fibbauru.br falando, olha, eu assisti, o meu amigo assistiu, eu quero participar, porque nós precisamos trazer o debate à população. Doutor, muito obrigado. E para você que é sinônimo de prestígio, inteligência e atualização, continue com a gente, compartilhando e assistindo nossos vídeos no canal da TV FIB do Facebook, do YouTube e no canal universitário através da TV FIB. E até a próxima.